A paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A igreja Modelo Filadélfia aqui em Belo Horizonte saúda com todos os irmãos nos 4 cantos da terra. E assim seja. A paz de Yahshua, meus irmãos. Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês e que tenhamos toda a clareza do Espírito de Yahshua neste momento. Tá bom? Vamos estar orando? Assim seja. Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Oi, Yahshua! Assim seja. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com os nossos irmãos. Obrigado, Pai. Trazendo a Tua palavra, a Tua mensagem nesse final dos tempos. Muito obrigado, Pai. Só temos a agradecer porque temos tantas palavras, que são palavras de bênção, de livramento, de paz sobre Filadélfia, Pai. Só temos a agradecer, Pai. Muito obrigado. A honra que nós sentimos de fazermos parte desta igreja, Pai. Muito obrigado, que nos escolheste antes da fundação do mundo. Nos escolheste como teus filhos. Pai, abençoa cada irmão que vai estar recebendo essa mensagem, sim, meu Pai. Esta orientação, que não sejamos nós a falar, mas seja Tu, Pai, a falar conosco. Fala, Pai, face a face, com cada irmão espalhado dos 4 cantos, assim Pai. Seja, e que eles possam crescer em graça e conhecimento e alcance a estatura de perfeito varão. E assim seja. Graças a Yahshua, graças a Yahweh, graças a Yahshua, graças a Yahweh, graças a Yahshua, graças a Yahweh, assim seja. Amados irmãos, nós estamos aí de volta, junto com o corpo do Mashiach. Muito bom. E é um prazer estar aqui de volta com os irmãos. Isso nós temos aí esse momento agora para crescer um pouquinho mais no entendimento das Escrituras Sagradas. Eu quero dizer para os irmãos que nós fomos levantados por Yahshua Mashiach exatamente para esse momento, né? O momento que chegou a hora de Filadélfia falar, irmãos. E nós vamos abrir aqui, nós vamos falar hoje muito a respeito sobre Filadélfia, sobre o nascimento de Filadélfia. Muito importante você ouvir esse vídeo até o final, assistir esse vídeo até o final, porque você vai aprender e entender muitas revelações que você não sabe, eu tenho certeza, e vai ser para o seu crescimento, a necessidade de crescermos na presença do nosso Mashiach. Recebemos um alimento sólido, um alimento que vai trazer para nós força para a gente enfrentar todos os desafios que nos foram propostos, irmão, nessa terra. Então, assista até o final, eu peço, e nos ajude a compartilhar esse vídeo para que outros irmãos também sejam abençoados. Assim seja. Vamos abrir a palavra em Eclesiastes, irmão. Eclesiastes 3:1. Você já conhece, mas nós vamos falar novamente. Diz assim: há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora a gente vai ali para o versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Nesse momento, irmãos, é um tempo de Filadélfia falar. É um tempo de Filadélfia. E por quê? Porque agora, passado o leite elementar, o leite básico da criança, chegou o momento de Filadélfia receber o alimento sólido. Um alimento sólido para ele crescer de fato, irmãos. Por quê? Porque é na medida que a criança vai crescendo que vai tendo entendimento, né? O bebê não tem entendimento de nada, mas na medida que esta criança vai recebendo ali os alimentos que vão solidificando aos poucos, né? Até realmente a criança se alimentar com o alimento dos pais,
Ali ele é um processo ali que ele vai desenvolvendo, ele já vai reconhecendo a família, ele vai tendo entendimento aonde ele está. Então, assim também as coisas espirituais. As coisas espirituais, elas vão num processo de crescimento. O pai nunca vai dar uma revelação, um entendimento muito profundo àquele que ainda está engatinhando. Precisa ter o processo. O processo vai sendo contínuo até que a criança verdadeiramente esteja pronta para receber esse alimento e com esse alimento crescer, ok? Nós vamos ler também nessa mesma passagem o versículo 2. Vamos lá? Eclesiastes 3:2. Diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. E nós já sabemos que Filadélfia não vai morrer, né? Filadélfia nasce e ela vai ser arrebatada viva. Vai ser arrebatada viva. Só que a gente precisa entender um pouquinho aqui alguns detalhes que foi ensinado e a gente precisa ajustar esse ensino. Vamos lá em Apocalipse 12 primeiro? Vamos começar aqui no versículo 5. Vamos lá. Ela deu à luz um filho. Quem? A igreja. Ela deu à luz um filho. A fim, um filho varão. Né? Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com 7 ferros. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Ial e de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Ial havia preparado um lugar que ela fosse alimentada por 1260 dias. Então, aqui está falando de coisas importantes. Está falando de nascimento, aqui está falando sobre alimentação, né? No mesmo aqui contexto, está falando de nascimento, alimentação e arrebatamento. Então aqui nós vemos que a criança, ela nasceu, mas aqui não está falando que tão logo ela nasceu, ela foi arrebatada. Não está escrito isso na Bíblia de Jerusalém. A palavra está falando, ela deu à luz um filho, né? Um filho varão, quer dizer, um filho homem, que vai reger as nações com 7 ferros. Fazendo link com o Salmo 2, né? O Salmo 2 fala ali de Ialcha que há de reger todas as nações com 7 ferros, né? E linkou aqui com Ialcha e linkou também com a igreja de Tiatira, que a igreja de Tiatira também ela tem uma promessa de reinar com Mashiach usando o 7 de ferro, né? Então, quando nós vemos essa palavra, irmãos, nós estamos vendo o seguinte: essa mulher, ela deu à luz um filho varão, e aqui fala, seu filho, porém, foi arrebatado. Mas está falando que foi arrebatado imediatamente? Não. Você não está encontrando isso, que foi arrebatado imediatamente. Você vai entender por quê. Porque a igreja não pode, tão logo nascer, ser arrebatada imediatamente. Ela precisa ser desmamada. É um processo. É um processo. Ela precisa ser desmamada. Nós vamos abrir a palavra, irmãos. Vamos lá. Vamos abrir agora. Vamos abrir em Gênesis 21, 1. Gênesis 21, 1. Ial visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, já velho, no tempo que Ial tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele completou 8 dias, como Ial lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. E disse Sara, Ial me deu motivo de riso. Todos os que souberam riram comigo. Ela disse também, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? Olha que a palavra fala, amamentaria filhos. Não está falando amamentaria um filho, está falando assim, amamentaria filhos. Quem diria que Sara amamentaria filhos?
pois lhe dei um filho na sua velhice. Lhe dei um filho na sua velhice. E aqui a palavra fala no versículo 8. A criança cresceu e foi desmamada. A criança cresceu e foi desmamada. E Abraão deu uma grande festa no dia que Isaque foi desmamado. Percebe? Abraão deu uma grande festa no dia que a criança foi desmamada. Aqui é uma representação de uma festa no céu. Uma festa no céu. Nós vamos ver que Isaque é uma representação de Filadélfia. Assim como Sara é uma representação da mulher que gerou, da igreja. Da mulher que gerou a igreja. Entendeu? Então, a gente olhando aqui o mapa, né? O mapa, você vai observar aqui Filadélfia no final dos tempos. Tá vendo? Filadélfia aqui no final dos tempos. É uma representação de quê? É um filho da velhice da igreja. É o filho da velhice. Como Sara foi conceber um filho na sua velhice, também a mulher, a igreja, concebe um filho na velhice, quer dizer, no final dos tempos. Um filho tão amado, um filho tão especial. Então, Filadélfia é uma representação de Isaque, que nasce no final dos tempos, quer dizer, no final da vida de Sara. No final da vida de Sara, ela concebe um filho, e um filho muito amado, e representando Filadélfia, né, irmãos? E isso nós vamos comentar. Você percebe aqui na leitura que Sara gerou o filho, e esse filho ele foi sustentado por um determinado momento com leite elementar, né? Exato. Mas ele necessitava abandonar o leite. Ele tinha que abandonar o leite para ele poder crescer, né? E aqui nós vemos, voltando a essa passagem no Gênesis 21, versículo 8, a palavra fala que a criança cresceu. Percebe? Versículo 8. A criança cresceu e foi desmamada. E Abraão deu uma grande festa no dia que Isaque foi desmamado. Ou seja, no dia que ele foi desmamado. Desmamado. Teve a grande festa. Teve a grande festa. Vocês conseguem entender aqui a representação do arrebatamento? Ou seja, a criança precisa crescer, ser desmamada para poder ser arrebatada. Não é nascer e pegar e falar assim, agora nasceu, vão arrebatar. Não. Não funciona assim, irmãos, porque as escrituras, elas conversam. Tá entendendo? Então, você percebeu o link? Vou reafirmar. Sara, no final da vida, gerou um filho muito amado. A igreja, no final dos tempos, porque já se passou aí 2000 anos, ou seja, já é uma igreja idosa, passou 2000 anos. Chegou no final dos tempos, ela está gerando um filho muito especial. E esse filho é a Filadélfia. Filadélfia é esses filhos muito amados, né? Então, Isaque é uma representação. Quando a gente vê essa representação, a gente entende por quê. Porque quando a gente aprendeu isso lá atrás, representava Isaque como Yahshua, mas não é. Não é a representação de Yahshua. Por quê? Porque esse filho foi levado para o sacrifício, mas ele foi poupado do sacrifício. Yahshua foi poupado do sacrifício? Não. Yahshua não foi poupado do sacrifício. Então foi colocado o cordeiro no lugar de Isaque. Compreende? O cordeiro foi colocado no lugar de Isaque. E o cordeiro foi sacrificado. O cordeiro foi sacrificado. Então, quando nós vemos isso, irmãos, nós estamos vendo, Yahshua foi poupado do sacrifício? Não. Isaque não foi poupado do sacrifício. Agora, Filadélfia será poupada do sacrifício, entende? Filadélfia será poupada, não vai morrer. Por quê? Porque o cordeiro morreu no lugar dela.
Exatamente. Esse é o entendimento que você tem que entender, que Isaac é a representação de Filadélfia que vai ser poupada da morte. Isso. Por causa do sacrifício do cordeiro, o sacrifício de Yahusha. Ok, irmãos? Então, vamos caminhar mais. E mostrando ainda, né, irmão, que a gente percebe que quando pega aí Gênesis 21, no versículo 1, fala que Yahvé visitou Sara como dissera, uma promessa. Ele falou que ia visitar ela, tinha uma promessa para Sara, né? E fez por ela como prometeu, ou seja, Isaac era o filho de uma promessa estabelecida, né? Vendo claramente que Filadélfia, ela gera esse filho de uma promessa estabelecida, de um resgate estabelecido. Que isso fique bem claro para os irmãos também, porque isso é um foco para entendermos que toda essa passagem, ela está linkando direto para a igreja, né? Que está gerando um filho, conforme a gente viu em Apocalipse 12. Tá, irmãos? Exatamente, muito bem colocado. Inclusive, lembrando que Apocalipse 12 está linkando com Sara. Tá entendendo? No final dos tempos, como Sara, nós vamos ver isso agora. Vamos abrir Isaías 51. Isaías 51, meus irmãos, versículo 1. Diz assim: Ouve-me, vós que estáis à procura da justiça. Vós que estáis à procura da justiça. Vós que buscais a Iau, porque é o juiz, tá? Iau, o juiz que vai julgar a causa de Filadélfia. Olha para a rocha da qual fostes talhados. Aqui, veja que está falando da rocha Yahusha. Exato. E ali foi tirado pedaço dessa rocha, foi lascada. Por isso que fala talhado. Ele fala, olha para a rocha que vocês saíram. Percebe? Para a cova de qual fostes extraídos. Quando ele fala cova de qual foi extraído, a gente remete também a Daniel, né? Daniel, ele foi tirado ali da onde? Da cova dos leões. Foi tirado ali, foi dado livramento para ele, compreende? Continuando. Versículo 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Viu aqui o link? Viu aqui o link? Quando você pega lá falando assim, quem diria, Sara falando, quem diria que eu amamentaria filhos? Filhos, ela não está falando filho, porque você sabe que ela gerou ali na carne um único filho, foi Isaac. Mas ela está falando ali espiritualmente, que ela, como a representação aqui de Filadélfia, está amamentando filhos, compreende? Então, esse link aqui, irmãos, é um link com Filadélfia. É um link com Filadélfia. E a gente viu aqui a rocha no qual fostes talhados, que a gente tem sofrido, irmãos, uma perseguição enorme. Uma perseguição enorme nós estamos tendo agora por falar a verdade. Entendeu? Nós estamos falando a verdade, não estamos falando, inventando nas escrituras. A escritura está aqui. Ele está falando com Filadélfia, olha para a rocha, vocês que estão à procura de Iau, o justo juiz, olha para a rocha que vocês foram extraídos, quer dizer, Yahusha, vocês foram extraídos de Yahusha. Compreende? Eva não foi tirada de Adão? Foi tirada de Adão, da costela. Também os seus filhos de Yahusha, foram tirados da rocha, de Yahusha. E nós estamos aqui nessa terra, nós fomos tirados à força. E nós fomos lançados aqui para uma missão. Nós estamos longe do Pai. Nosso Pai Yahusha. Isso eu vou reafirmar mais uma vez. Muitas vezes os irmãos falam assim, não, por quê? Porque Yahusha não gerou filho nenhum. Carnalmente não gerou mesmo. Yahusha está falando de filhos espirituais. Nós estamos falando de filhos espirituais, não estamos falando de filhos da carne. Na carne não gerou filho nenhum. Entende? Ele gerou filho espiritual. Ele gerou filho espiritual, irmãos. E isso a gente tem que entender. Quando a gente pega aquela passagem ali de Hebreus, né? Que os irmãos têm falado assim, ele não se envergonha de chamar irmãos,
Os irmãos estão manipulando aquela passagem sem ler o restante. Vamos abrir? Vamos lá. Hebreus 2, versículo 10. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, irmãos, o português é português em qualquer lugar, tá? O português é o português. Então vamos voltar um pouquinho o versículo. Versículo 9. Porque eu já vi irmãos falando, você está falando de Ial. Entendeu? Vamos ver o contexto, porque a gente tem que ler com a mente de Yalcha, com o espírito de Yalcha, esperando ouvir o que Yalcha, o seu espírito, está querendo falar conosco. Não é com aquele pensamento fechado que você veio das denominações, não, irmão. Você veio nas denominações e você está vindo para a verdade. E para a verdade você vai ter que abrir o ouvido espiritual para ouvir o quê? Ouvir a verdade, compreende? Ouvir a verdade, e a verdade vai fazer uma transformação no seu entendimento. Então vamos ler aqui, vamos começar aqui no versículo 9, né? Vamos falar, versículo 7, vamos pegar, versículo 7. Isso. Fala assim, fizeste quem? Ial fez Yalcha. Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra, o coroaste, quer dizer, porque ele teve que vir em corpo carnal. Então, o corpo carnal ele era menor que os anjos. Vamos lá. E todas as coisas puseste debaixo dos seus pés, tá, sabe? Entende? Está falando aqui de Yalcha, está falando de Ial? Não. Ial está pondo as coisas debaixo dos pés dele? Não. Ele está falando assim, eu estou colocando esse que eu fiz menor, porque veio em carne, vou colocar tudo debaixo dos pés dele, para ele ter domínio sobre tudo. Vamos lá. Diz assim, e todas as coisas puseste seus pés, versículo 8. Se Ial lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que lhe ficasse insubmisso, tá vendo? Colocou Yalcha com autoridade sobre tudo, sobre tudo. E ele continua. Agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe seja submisso. Por quê? Porque ainda tem os principados que o rejeitam. Ainda não se completou a vontade de Ial na vida de Yalcha. Ainda tem os principados que ainda são o quê? São opositores, né? Versículo 9. Vemos, todavia, Yalcha, que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa dos sofrimentos da morte. Tá vendo aquilo que a gente falou? Por causa do corpo carnal, foi feito menor que os anjos naquele momento. Naquele momento. Em seguida foi coroado de honra e glória. Por quê? Porque ele fez tudo conforme a vontade de Ial, foi perfeito na sua missão. É que, pela graça de Ial, provou a morte em favor de todos os... Viu? Foi vontade de Ial que ele provasse Yalcha, provasse a morte em favor dos homens, de todos os homens. Continuando. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, Yalcha, querendo conduzir muitos filhos à glória. Porque está falando o texto, está falando de Yalcha, irmão. O texto está falando de Yalcha. Aí as pessoas manipulam e falam assim, não, aqui está falando de Yalcha. Não, está falando tudo de Yalcha, está falando de Yalcha. Aqui ele está falando que tem filhos, e os seus filhos são conduzidos à glória através do sofrimento. Por quê? Porque Ial é justo. Ial é justo, compreende? Você leu lá em Isaías 51, está falando daqueles que saíram da rocha. Eles estão atrás de Ial. Por quê? Eles estão querendo que Ial faça justiça, porque Ial é o juiz. Faz justiça, porque nós viemos nessa terra e nós não fizemos nada para nos desabonar lá em cima. E nós viemos aqui. Julga a nossa causa, Ial. Ial fala com eles, olha para a rocha que vocês foram extraídos. Ou seja, ele sofreu para libertar vocês da morte. Compreende? É o link
O link lá com Gênesis, quando o cordeiro, ele foi o substituto. O cordeiro substituiu Isaque, que é o filho amado, quer dizer, os filhos de Filadélfia. Então, Ial está falando assim, olha, para a rocha, fica tranquilo, porque o cordeiro morreu no lugar de vocês. Exato. Vamos lá, continuando. Ele diz, versículo 10, convinha de fato que todo aquele por quem e para quem todas as coisas existem, Yahshua, querendo conduzir muitos filhos à glória, os filhos de Yahshua, levasse à perfeição por meio de sofrimento. Percebe? Veio aqui, estão sofrendo, e por meio de sofrimento que eles estão sofrendo, eles estão sendo aperfeiçoados. Eles estão em busca da perfeição. Eles estão sentindo aquilo que eles não sentiam antes. Por quê? Porque lá em cima eles tinham tudo. Agora nesse corpo eles sentem fome, eles sentem sede, eles sentem necessidade, eles sentem frio, eles sentem tristeza. Compreende? Então ele fala, por meio do sofrimento, ele levou muitos dos seus filhos à perfeição, dizendo assim, o iniciador da salvação deles. O iniciador da salvação deles, Yahshua Mashiach, o Salvador. Continuando, pois tanto o santificador, quer dizer, Yahshua, viu que Yahshua santificou os seus filhos? Isso está em Colossenses capítulo 1, de 15 em diante, você vai lá e lê. Ele que santifica por meio do seu sangue. Por meio do seu sangue ele santifica. Então está falando de quem? Está falando de Yahshua. Ele está falando assim, pois tanto o santificador quanto os santificados, o iniciador da salvação deles, veja, todos descendem de um só. De Yahweh, todos descendem de um A. Tanto Yahshua quanto os seus filhos que saíram dele, descendem de um só. De quem? De Yahweh. Descendem. Não saem, descendem. Viu? São descendentes. Porque sai de Yahshua, porque aquele que é direto é filho. Isso. Mas se descende, é porque saiu de outro. Saiu de outro. Então saiu de Yahshua para ser descendente de Yahweh. Exato. Versículo 11. De novo. Pois tanto o santificador Yahshua quanto os santificados, os 144 mil, descendem de um só. Razão porque não se envergonha de ser chamado irmãos. Percebe? Porque ele é muito mais do que isso, mas ele não se envergonha de ser chamado irmão. Agora, irmão, presta atenção, não manipula a palavra não. Mensageiro de Sardes não manipula a palavra, continua o texto. Continua o texto, não para aqui não, continua o texto. Vamos ver o que está continuando a falar. Ele fala, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos. E aqui Yahshua falando para Yahweh, eu vou anunciar o teu nome, Yahweh, para os meus irmãos. Continua. Em plena assembleia te louvarei. Louvarei Yahweh. Isso faz o link com Apocalipse 14, 4. Continua. E mais, porei nele a minha confiança. Em quem? Em Yahweh. E ainda, Yahshua falando, eis-me aqui com os filhos que Yahweh me deu. Eis-me aqui na presença da assembleia dos primogênitos, lá no céu, Apocalipse 14, 4. Eis-me aqui com os filhos que tu me deste, Yahweh. Irmão, isso é muito forte, isso é muito sério. Os irmãos que não estão, que estão boicotando a mensagem Yahshua Pai, cuidado com o que vocês estão fazendo. Cuidado, porque na pregação de Yahshua, quando ele veio, a mensagem dele não foi recebida pelos Yaldim. Uma mensagem rejeitada. Foi uma mensagem rejeitada. Agora chegou os filhos de Yahshua. E os Yaldim não querem a mensagem dos filhos de Yahshua, como aconteceu com Yahshua lá no passado. Cuidado! Cuidado! Não manipule as escrituras. Não manipule as escrituras conforme a tua vontade. A vontade é de Yahweh. A vontade de Yahweh vai ser feita. E ai daquele que acrescenta uma vírgula e tira um ponto, tá certo?
Essa é uma exortação no amor para você. Assim seja. Uma exortação no amor, para você não ter que cair na grande tribulação. Para você não ter que cair na grande tribulação, ter que aprender no sofrimento. Cuidado. Voltando, irmãos. E só uma colocação, ainda no versículo 13 de Hebreus 12, de Hebreus 2, fala assim: e mais, porém nele minha confiança. Aí ele pausa. E ainda, mostrando mais uma condição. E ainda, mais uma coisa. Eis-me aqui com os filhos que ela me deu. Mostrando que tem aqueles que também são resgatados através dos filhos, junto com Yahusha. Vocês estão vendo aqui? Ou seja, quando nós pegamos ali na era de Sardes, que nós vimos no vídeo anterior, que os irmãos podem pegar, ali tem poucos dignos, poucos que se apresentam diante de Filadélfia e fazem o mesmo papel, porque houve a mensagem que Yahusha é pai e o ensinamento que traz o crescimento para essa criança. A criança, a gente agora começa a perceber que são aqueles que estão o quê? Amadurecidos, que foram desmamados. E quando Yahusha pega aqui, agora ele fala: e ainda, Yahweh, eis-me aqui com os filhos que tu me destes. E está se apresentando, pegando esses filhos e apresentando novamente não, apresentando com os filhos de Yahusha. Vocês estão vendo, irmãos? Como que é tremendo? Nós vamos entrar, irmãos, nós vamos explicar exatamente o que é Sardes vestes limpas com Filadélfia. Nós vamos fazer em breve um estudo, nós vamos estar mostrando isso para os irmãos, entendeu? Sardes entra na condição de descendente de Yahusha, porque eles são filhos de Adão. Já os de Filadélfia são os anjos eleitos, eles acolhem Sardes veste limpo na condição de filhos na fé, como Shaul fala ali para Tito, como Shaul fala ali para Timóteo, meus filhos na fé. Então você vai ver, e esse estudo é um estudo muito impactante, e nós vamos precisar trazer isso numa outra oportunidade em breve. Nós vamos estar frequente aqui com vocês, trazendo o alimento sólido. Nós vamos dar continuidade aqui nesse estudo já agora no próximo vídeo, tá, irmãos? Para a gente ter os vídeos mais curtos e a gente poder com isso os irmãos assimilarem com mais facilidade. Nós vamos fazer agora a parte 2, nós vamos dar continuidade da necessidade da criança ser desmamada, da necessidade da criança crescer em graça e conhecimento. Nós vamos entrar aqui e eu peço aos irmãos, continue aqui conosco na parte 2, ok? Assim seja. Assim seja. Assim seja. Graças a Yahusha, graças a Yahweh, graças a Yahusha, graças a Yahweh, graças a Yahusha, graças a Yahweh, assim seja. Até a próxima, irmãos.